Amém, meus irmãos? Amém. Queria, em primeiro lugar, saudar a igreja com um abraço de Curitiba e desejar um pouquinho de frio para vocês também, que a gente passa bastante. Quero dizer que eu me alegro muito de estar aqui de volta ao que eu chamo de casa. Essa igreja foi a igreja que me formou, foi a igreja aonde tive a oportunidade de ser um vocacionado, um chamado por Deus. Foi nesse lugar que Deus disse: eu tenho para você um ministério específico, um chamado. E foi aqui que Deus confirmou aquilo que Ele tinha para a minha vida. E hoje poder voltar aqui e abençoar os irmãos, para mim é uma honra, é um privilégio muito grande. Queria aqui agradecer à igreja, agradecer a oportunidade ao pastor Eli, ao pastor Vandinho, que me convidou para estar ali junto com a juventude. Agradecer ao pastor Juarez, que continua emérito nessa igreja, que foi através do ministério dele que a igreja investiu em mim, abriu espaço, me deu a oportunidade de liderar a juventude. Meus irmãos, assumi os adolescentes dessa igreja, eu tinha 14 anos de idade, em 2005, né? E ali fundamos o Segunda Viva, que permanece até hoje, louvado seja o Senhor, né? Alcançando vidas, trazendo adolescentes à presença do Senhor, trazendo os jovens à casa do Senhor. E fui acompanhado por anos pelo pastor Andriele. E em 2014, né, Deus, né, me levou a Curitiba para que ali eu cursasse teologia. A igreja me enviou como seminarista. A Segunda Igreja Batista de Curitiba me abraçou lá enquanto seminarista. Fiquei os meus 5 anos cursando teologia, morando lá naquela igreja, naquele internato. E ali Deus foi cuidando, trabalhando na minha vida. E hoje eu sou pastor ali de jovens na Segunda Igreja Batista de Curitiba. Pastoreio toda a nova geração. Também tenho a oportunidade de dar aula na faculdade. Sou professor ali, minha primeira formação é psicologia. Então as matérias de psicologia a faculdade cedeu para mim. Assim, posso também contribuir ali naquela faculdade na formação de novos obreiros. E meus irmãos, eu me sinto muito alegre, muito feliz e muito grato a Deus pela vida dessa igreja. Queria aqui começar a minha palavra agradecendo aos irmãos. Muito obrigado por terem investido na minha vida. Muito obrigado por terem cuidado de mim. Sem dúvida, essa igreja fez parte e fará para sempre da minha história. Que Deus continue levantando aqui vocacionados, homens e mulheres de Deus, para abençoar o reino aonde o Senhor os levar. Amém? Amém? Vou fazer algo que eu disse que eu nunca faria. Flávia, você pode ficar de pé, por gentileza? Essa é a minha esposa, Flávia. Conheci numa célula. Meus irmãos, vale a pena frequentar uma célula. Olha só o que Deus fez, né? Célula, lugar de comunhão, de bênçãos e de casamentos. Deus me concedeu essa esposa maravilhosa. E esse é o Benjamin, nossa primeira herança. Tem 2 aninhos e há 2 anos não nos deixa dormir, né, meu filho? Mas Deus é muito bom. Meus irmãos, ele dormiu as 2 noites inteiras do retiro. Deus é muito bom. A presença de Deus era tão grande ali naquele lugar que até a criança dormiu, sabe? Então, Deus está aqui, meus irmãos, amém? Deus está aqui, vamos louvar e agradecer o nome desse Deus. E meus irmãos, quando o Vandinho me convidou, eu fui pego de surpresa. Estava tendo um jantar da supervisão de célula, né, Vandinho? E o Vandinho gravou um vídeo meio confuso assim, eu não entendi muito bem. E tinha ali alguns jovens da minha época. Quando eu falo da minha época, parece que tem tempo, mas tem tempo mesmo, tem 15 anos, né? Parece que não, mas voltei com bastante cabelos a menos, né? E eu olhei aquele vídeo e falei: ué, estou recebendo um convite para voltar à minha igreja, onde fui formado, para abençoar aqueles jovens. E de prontidão aceitei e preparei para estar aqui com os irmãos. E esse processo de busca pelo direcionamento da palavra de Deus para trazer aos irmãos, eu fui tomado por um sentimento de nostalgia, de lembrar lá dos meus 14 anos de idade, em 2005, 2006, quando Deus estava ali começando a me entregar a parte daquilo que Ele tinha preparado para mim. E eu fui revivendo as minhas memórias, revivendo muita coisa que vivi aqui nesse lugar, no meio dessa igreja. E quando cheguei lá no retiro de jovens, eu não sabia quem estava inscrito. Eu pude ser surpreendido por uma geração que fez parte da minha geração. Agora, muitos casados, muitos hoje jovens, já formados, trabalhando. E como tema daquele retiro que a gente teve ali nesse final de semana foi permanecer, o sentimento que veio no meu coração foi: o Senhor fez aquela geração permanecer nesse lugar. O Senhor frutificou aquela geração aqui nesse lugar.
Meus irmãos, nós começamos o Segunda Viva com 30 adolescentes. 30 adolescentes. Me disseram que há pouco mais de um mês teve um retiro de adolescentes na Gileade com 230 adolescentes. Isso é fruto do trabalho dessa igreja, fruto do trabalho do que os irmãos estão fazendo. E esse final de semana 110 jovens ali cultuando ao Senhor. Isso é maravilhoso, e saber que eu pude fazer parte dessa história sendo instrumento nas mãos de Deus é algo muito gratificante. E Deus me conduziu a uma palavra para os irmãos nessa noite a respeito de uma geração que permanece na presença do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Livro de Juízes capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10, creio que será projetado, e os irmãos também podem me acompanhar aí no seu dispositivo. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Depois que toda a geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por a Tua presença estar manifesta aqui nesse lugar. Obrigado, ó Pai, porque podemos nos reunir como igreja, Deus, um local preparado para cultuarmos, Te adorarmos, louvarmos e agradecer o Teu nome. Mas, Pai, que a Tua palavra seja aplicada às nossas vidas nesse momento. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração nessa noite, Pai, que possamos Te ouvir com clareza e aplicar aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós. Me usa como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Esse trecho que nós acabamos de ler diz respeito ao fim da vida de Josué. Um breve resumo daquilo que Josué fez e da forma como Josué foi usado por Deus. E diz ali que durante toda a geração de Josué, o povo cultuou ao Senhor. E os líderes que vieram após Josué permaneceram cultuando a Deus pelos grandes feitos que o Senhor tinha realizado ali naquele lugar. Mas após esses líderes terem passado e Josué ter sido enterrado e os seus líderes terem voltado, como o texto diz, serem reunidos a seus antepassados, quando aquela geração passou, surgiu uma nova geração, mas essa nova geração não tinha ouvido falar a respeito do Senhor, não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Meus irmãos, a pandemia que nós vivemos nos últimos 2 anos, que acabou em nome de Jesus, ela afetou demais a nossa juventude. Uma coisa que era muito dita ali no primeiro semestre de 2020 é que os jovens se adaptariam muito facilmente a esse novo momento, novo normal, enfim, chamaram isso de várias coisas. Por quê? Porque eles já estão habituados ao digital, ao celular, às videoconferências, às videochamadas. Seria simples para a juventude passar por esse período, mas foi legal nos primeiros 3 meses, depois a gente já não aguentava mais, e os meses foram passando e viraram anos, e o que a gente pôde observar como igreja, como pastores de juventude, foi um grande número de jovens se desconectando da igreja, porque estavam vivendo uma profunda crise de fé. E o nosso trabalho neste ano de 2022 tem sido reunir novamente aqueles que se afastaram, de alguma forma saíram da presença de Deus. Tem sido uma tarefa árdua de pastorear um a um, trazer de volta, ouvir. E o que eu tenho observado de forma muito clara é que muitos deles não tinham raízes firmes na presença de Deus. Muitos deles tinham convívio com a igreja, tinham convívio com o social, convívio com momentos como este, cultos, retiros, conferências, mas eles não tinham vida firmada na rocha, como nós acabamos de cantar. Muitos deles não conheciam profundamente ao Deus que eles se diziam servir.
e por uma crise, por uma dificuldade, por impedimento de estar novamente em comunhão ali com outros jovens, sustentando seus vínculos sociais, muitos foram se desconectando. E nós temos feito esse trabalho de trazer de volta essa geração para a presença do Senhor. E quando eu olho esse texto e vejo aquilo que Josué fez no seu tempo e na sua geração, a gente consegue perceber com clareza como Josué influenciou a geração dele a permanecer na presença de Deus. E eu queria trazer breves reflexões para os irmãos de como a gente pode cuidar da nossa nova geração e de que forma nós podemos influenciar a vida deles para que eles possam permanecer, mas não simplesmente permanecer, terem bases sólidas do Deus de quem eles servem, ao Deus que eles têm como Senhor de suas vidas, para que não seja qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer enfrentamento ou adversidade que vai fazer com que eles saiam dessa presença. E a gente percebe logo no início que Josué foi o homem que levou o povo a cultuar ao Senhor, mas a gente precisa olhar para aquele que influenciou a vida de Josué. Quando nós observamos a liderança de Josué, a liderança dele sobre o povo de Deus, nós precisamos também lembrar que foi Moisés que exerceu um papel de influência e de preparo direto sobre a vida de Josué. Sem dúvida, Moisés foi o discipulador que influenciou Josué a permanecer. Desde o momento em que Josué foi enviado por Moisés para avaliar a terra de Canaã, e ele volta então com o Caleb, Josué é o único que demonstra fé e confiança de que Deus daria aquela terra a eles, que Deus daria a vitória na conquista da terra prometida. Então Moisés passa a olhar de forma diferente para Josué e começa a caminhar mais próximo de Josué, e a gente percebe na escritura em vários momentos do ministério de Moisés, que Josué o acompanhava e o auxiliava na condução e na liderança do povo. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 12 e 13, tem um relato de Deus chamando Moisés à sua presença, e o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Josué esteve lado a lado com Moisés durante o ministério de Moisés na condução do povo à terra prometida. Se nós analisarmos todo o ministério de Moisés, nós veremos que grande parte dele Josué estava do lado, liderando, auxiliando, sendo preparado para suceder. Moisés estava ali cuidando de Josué, porque um dia Josué o sucederia e levaria o povo à terra prometida. É interessante a gente pensar que Josué e Moisés tinham perfis de liderança muito diferentes, personalidades muito distintas. Analisando os relatos bíblicos, a gente vê que Moisés é mais melancólico, mais duro, menos flexível. Josué já é mais organizado, já é mais sistemático, já é mais focado. Eles têm características de lideranças muito diferentes, mas um influenciou o outro para a obra que o Senhor tinha designado. Meus irmãos, quando nós pensamos em influenciar gerações a permanecer, quando nós pensamos em pastorear a nova geração, em específico essa geração que vem antes de nós, nós precisamos entender e aceitar que nós vamos influenciar, pastorear e cuidar de pessoas que são muito diferentes em muitos aspectos de nós, totalmente às vezes opostos na forma de ser e se fazer. Eu estou numa equipe pastoral de 4 pastores lá na Segunda Igreja Batista de Curitiba, e eu tenho 30. Dos 4 pastores, o mais novo perto de mim tem 27 anos de diferença. Meus irmãos, é uma luta para eu ser ouvido, é uma luta para as minhas opiniões passarem, é uma luta, mas nós encontramos uma harmonia no relacionamento da equipe, e eu tenho uma perspectiva muito diferente da deles. Nesses dias o meu pastor titular, o pastor Valdo, queria trazer de volta o boletim. Eu falei: para quê? Quem que lê o boletim de papel? Não, porque os irmãos pegam e distribuem. Eu falei: pastor, nós temos um aplicativo no celular que faz a mesma coisa e custa muito mais barato. Então nós temos dilemas das gerações, nós temos conflitos geracionais, que se a gente sentar, conversar, dialogar e entender o papel de cada geração, nós construímos o melhor para a igreja do Senhor. Quando a gente aprende a dialogar, a aproximar as gerações, nós vamos entender que na diferença,
Nós vamos ouvir a voz de Deus e fazer coisas para este tempo, para este momento, porque a igreja do Senhor precisa comunicar com todas as gerações. É por isso que está acontecendo um culto do Mini neste momento específico, voltado para uma faixa etária específica, porque dificilmente este ambiente comunicaria com eles. Nós precisamos muitas vezes nos flexibilizar e adaptar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver igreja, para que as gerações possam conviver em harmonia na presença do Senhor. Nós precisamos entender que essa caminhada de geração auxiliando geração é o que vai construir a influência para que estas gerações que vêm e que já estão aqui, que elas permaneçam. Meus irmãos, estima-se que o discipulado de Moisés e Josué durou cerca de 40 anos até a morte de Moisés e a sucessão de Josué. Isso nos indica que nós precisamos criar uma cultura no meio da igreja, um projeto contínuo de cuidado, de pastoreio, de discipulado da nova geração. Precisa haver espaço no meio da igreja, para que a nova geração possa contribuir com o caminhar da igreja, para que ela possa se sentir parte, para que ela possa ser cuidada, mas principalmente para que ela possa ser capacitada e instruída para a obra que o Senhor vai realizar no futuro. Muitos dos jovens que estão aqui estão sendo preparados, capacitados para aquilo que Deus vai fazer com a PIBJC daqui a 15, 20, 30 anos. Eles já estão aqui, eles já estão no meio da igreja, eles precisam ser instruídos, cuidados, ouvidos, pastoreados. O futuro da PIBJC já está aqui. Há 10 anos atrás, lá na igreja, a gente começou um processo de planejamento estratégico. Chamamos um consultor, e esse consultor, ele faz um trabalho, junta toda a liderança, faz um trabalho o dia todo, avaliando, a gente fazendo os planejamentos, ajustando as coisas que precisam ser ajustadas. E a primeira intervenção dele era a respeito da perspectiva de futuro para os próximos 5, 10, 15 e 20 anos. E quando ele olhou para o salão onde as pessoas estavam, eu não estava lá, pastor Valdo me conta isso, ele viu uma série de cabelos brancos. Não há problema nenhum nisso. Mas ele falou: cadê o futuro da segunda igreja batista de Curitiba? Não, nós estamos aqui pensando isso e aquilo. Que ele, olha, se o futuro da segunda igreja de Curitiba não estiver aqui, planejando o próprio futuro dela, eles não estarão aqui quando o futuro chegar. E daquele momento, então, a gente começou a trabalhar como igreja um processo de inclusão, de aproximar a nova geração dos processos e da estrutura da igreja. Meus irmãos, hoje no nosso conselho, que compõe mais ou menos 20, 22 pessoas, nós temos 6 jovens com menos de 29 anos, sonhando, construindo e tomando as melhores decisões para a igreja. É a nova geração junto, trazendo inovação, trazendo mudança, trazendo a perspectiva deles, e nós como igreja juntos construindo e realizando a obra do Senhor. Meus irmãos, foi Moisés quem tirou o povo do Egito, mas foi Josué que os levou à conquista da terra prometida. Mas para isso Josué acompanhou Moisés durante todo o ministério de Moisés. Meus irmãos, Deus pode estar realizando algo nessa igreja hoje que começa agora. Que Deus começa agora, mas muitos dos irmãos que estão aqui não estarão quando Deus concluir essa obra. E é por isso que eu e você temos o dever de preparar a nova geração para aquilo que Deus fará aqui nesse lugar. É por isso que eu e você temos que aproximar a nova geração de nós, para que Deus possa cuidar deles, para que eles possam entender o Deus que eles servem, para que eles possam ver as grandes obras do Senhor nesse lugar, e criar um amor pela presença do Senhor, uma devoção a Deus que vão os levar a criar raízes profundas, e construir o futuro dessa igreja junto com vocês. Deus tem grandes coisas para essa igreja, mas eu e você temos o dever de cuidar do futuro dela, e cuidar do futuro dela é cuidar daqueles que estão chegando, daqueles que Deus está trazendo, da nova geração que surge aqui nesse lugar, amém? Foram 40 anos de Josué aprendendo com Moisés, convivendo com Moisés, auxiliando Moisés. Josué permaneceu na presença de Deus, viu e viveu tudo o que Deus fez através da vida de Moisés no meio do povo. Aqueles que liderarão as células, serão supervisores, coordenadores de rede, talvez pastores, vocacionados, missionários. Meus irmãos, eles estão aqui convivendo com vocês. Pastoreiem a nova geração e garantam um futuro de sucesso dessa geração na presença do Senhor, amém?
Segunda coisa que a gente percebe muito claramente nesse texto é que os líderes que vieram após Josué permaneceram também na presença do Senhor. Sob a liderança de Josué, o povo de Deus conquistou a terra prometida. Muitos foram as vitórias, as obras que Deus realizou através da liderança de Josué. Enquanto ele era um líder usado por Deus, ele influenciou a sua geração. O texto nos diz que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram após ele, que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Meus irmãos, o agir de Deus em Israel, todos os feitos poderosos do Senhor através da vida de Josué foram levados de geração em geração e levaram aquela geração a se comprometer e permanecer em comunhão com Deus. O próprio relato bíblico daquilo que Deus fez naquele tempo motiva eu e você a permanecermos, porque nós vemos e lemos as grandes obras do Senhor. Existe algo muito claro que acontece aqui nesse texto, através da vida de Josué e de Moisés, a Josué, que precisa nos motivar, que levou o povo a permanecer em comunhão, que levou aquela geração a permanecer ali, prostrada e cultuando ao Senhor, que foi os feitos do Senhor. Enquanto aquilo que Deus estava fazendo era vivido e falado de geração em geração, o povo de Deus permanecia. Josué conviveu com Moisés, viu o que Deus estava fazendo, e aquilo foi falado e vivido. Josué viveu obras maravilhosas com o Senhor, o povo viu o que Deus estava fazendo, aquilo era falado e vivido, e aquela geração permaneceu. Aqueles que vieram após Josué continuavam vivendo e falando a respeito daquilo que Deus fez, e eles permaneceram. Salmo 145, versículo 4 a 6 nos diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Meus irmãos, aquilo que Deus faz, Ele faz para que eu e você testemunhemos a respeito de quem o nosso Deus é. Aquilo que Deus realiza neste tempo, Ele realiza para que você possa testemunhar a respeito do que Ele está fazendo aqui. E para quem que você vai testemunhar? De geração em geração. De geração em geração, o seu dever, o seu papel é falar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele faz, para que a geração que vem possa conhecer o Deus a quem ela serve e dar continuidade desse testemunho, daquilo que Deus fez, faz e fará. Você foi chamado por Deus para levar a mensagem do Senhor de geração em geração. Nós fomos chamados para falar a respeito dele. Meus irmãos, essa é uma regra básica, essencial do discipulado, do que é discipulado: falar a respeito do que Deus fez, falar das grandes obras do Senhor realizadas, falar dos grandes feitos e atos poderosos do nosso Deus. Aquela geração, elas permaneceram, pois os feitos do Senhor eram falados, eram testemunhados, aquilo que Deus havia realizado, estava realizando, era contado um para o outro, de pai para filho, de geração em geração, para que o povo pudesse aprender mais de Deus e depender mais dele. Discipulado, meus irmãos, de uma forma mais simples e mais pura, é a ideia de compartilhar com o outro a sua vida e aquilo que Deus tem realizado na sua vida, para que ambos possam ser edificados. Discipulado nada mais é do que a chave essencial de um crescimento saudável da igreja, mas também de permanência das gerações dentro da igreja. Eu vivi algo muito profundo nesta pandemia. Eu assumi a juventude da igreja há 4 anos, e eu tive altos e baixos, porque a nossa igreja passou por um momento muito difícil, onde boa parte da juventude nos deixou. E quando eu assumi a juventude da igreja, eu peguei uma juventude completamente quebrada, ferida, e a gente começou um trabalho de cuidado, de restauração de feridas, de pastoreio um a um mesmo, para entender o que estava acontecendo e trazer de volta aqueles jovens para a presença do Senhor. E foi um trabalho suado, de formiguinha, um a um, e foram 2 anos, cuidando, ligando, se aproximando, trazendo para a célula, cuidando individualmente de cada um. E em março, dia 8 de março de 2020, eu realizei um retiro de jovens, com 80 jovens, e aquilo foi um bálsamo para o meu coração. Foi algo assim tremendo, eu falei: Senhor, é agora que a gente vai voar.
Meus irmãos, dia 15 de março de 2020 veio a pandemia e tudo fechou. E o meu coração ficou muito duro, ferido e machucado. E eu falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu gastei 3 anos cuidando de cada um, e agora a gente não tem mais contato, a gente não tem mais comunhão. Como eu falei com os irmãos, os 3 meses online foi legal. Depois, meus irmãos, eu podia chamar, sei lá, Alessandro Vilas Boas, botar Luciano Subirá, Douglas Gonçalves para pregar, não ia ninguém. Aqui foi assim também, Vandinho? Ninguém queria assistir nada online. Meus irmãos, eles estavam trabalhando online, fazendo faculdade online, fazendo pós-graduação online e assistir culto online. Eu entendo o lado deles, porque eu também não queria. Quando abriu a igreja, eu fui o primeiro a ir, porque eu não aguentava mais ficar em casa, e vendo aquilo, vivendo aquilo machucando o meu coração, falando: Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora? E Jesus falou: você precisa trazer eles de volta para o discipulado, não é um culto online que vai fazer eles permanecerem. E eu comecei um trabalho ostensivo de discipulado. Eu comecei discipulando 8 jovens, sozinho assim, louco. Às vezes virava a noite, minha esposa está ali, não está mais, saiu com o Benjamin, né? É bom que ela não está aqui, ela não vai ouvir isso. Comecei discipulando 8 jovens, às vezes 11, meia-noite, né? Às vezes de manhã, dependendo da flexibilidade horária de cada um deles, mas fui discipulando, passei 1 ano e meio discipulando 8 jovens, e esses jovens discipulando outros jovens, e outros jovens discipulando outros jovens. Meus irmãos, nós realizamos um retiro há 3 meses atrás, com 110 jovens, e foi algo tremendo. O discipulado é a raiz para a permanência da nova geração na igreja. Por quê? Porque eles precisam conhecer o Deus a quem eles servem. Precisa ter sentido para eles. Eles não querem culto, eles não querem entretenimento. Tudo bem ter luz, ter fumaça, isso aqui é lindo, mas isso aqui é estético. Isso aqui acaba, isso aqui passa. A presença de Deus num coração não passa. A nova geração dessa igreja precisa conhecer o Deus a quem ela serve. E quem é que vai contar para eles? Quem é que vai falar para eles aquilo que Deus tem feito de geração em geração? Quem é que vai compartilhar do amor, dos atos poderosos, dos feitos grandiosos desse Deus? Meu irmão, eu tenho uma ótima notícia para você: é você. Deus levanta você para dizer a respeito dele, para essa geração que chega, o que ele tem feito na sua vida e no meio do seu povo. Deus levanta você para fazer esta nova geração permanecer. Não terceirize o seu papel para o Vandinho. O Vandinho tem a função de pastoreá-los. O Vandinho tem a função de cuidar espiritualmente deles. Vocês têm a função de dizer para eles qual é o Deus que eles servem. O que Deus tem feito na sua vida, os grandes feitos que Deus tem realizado na tua família, eles precisam conhecer o Deus a quem eles servem, e você precisa testemunhar de geração em geração, amém? Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele não termina feliz, ele não termina bem. Josué morreu, e depois que aquela geração passou e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e aquilo que ele havia feito por Israel. O texto não nos relata com exatidão aquilo que aconteceu, mas entendendo o que Moisés fez com Josué, o que Josué fez com a sua liderança, a gente percebe muito claramente e podemos deduzir que em algum momento foi parado de ser dito aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava realizando, e foi se perdendo esse princípio de geração em geração, e a geração que surgiu não conhecia os feitos grandiosos do Senhor. Aubrey Malthus, ele tem uma frase que diz o seguinte: as organizações não são perpétuas, por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração da sua extinção. Deixa eu repetir para você, meu irmão. A igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração da sua extinção. Eu e você precisamos, como igreja, entender o dever que nós temos de zelar pelas gerações que vêm. Porque se nós não contarmos para eles aquilo que Deus está fazendo,
os feitos poderosos do nosso Deus, nós assumimos um grande risco de não tê-los conosco, de não mantê-los aqui, deles não criarem raízes sólidas para que eles possam permanecer. Meus irmãos, o princípio de geração em geração, ele não pode ser quebrado. Nós precisamos entender a frase que a igreja sempre esteve e sempre estará a uma geração da sua instituição, não como uma afronta, não como algo que nos gere medo, mas como algo que nos motiva a manter esse princípio de geração em geração, falando a respeito daquilo que Deus está fazendo, falando a respeito das grandes obras do Senhor. Se não falarmos, estamos assumindo o risco do futuro espiritual da geração que vem logo após nós. É nosso dever, meus irmãos, anunciar os grandes feitos do Senhor, é nosso dever dizer aquilo que Ele está fazendo, mas infelizmente, esta não é a realidade que está acontecendo. Infelizmente, isso não é o que a gente tem visto na prática. Duas pesquisas realizadas, meus irmãos, uma em 2019 e outra em 2020, nos mostram uma realidade, isso antes da pandemia, 2019 e 2020, nos mostra uma realidade da juventude cristã pelo mundo que precisa ligar um alerta e abrir os nossos olhos. Na Lifeway Research, ele fez uma pesquisa a respeito do vínculo com jovens com a igreja, e eles constataram que 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano, entre os 18 e 22 anos de vida, e esse um ano foi o suficiente para tirá-lo da presença do Senhor. E quando era perguntado por que eles saíram e deixaram de frequentar a igreja, a maioria dos motivos que eles relataram era uma mudança de hábito e de prioridade. Outra pesquisa, agora do Instituto Barna, de 2020, diz que a pandemia do coronavírus, ela poderia resultar na perda de fé de boa parte da geração mais jovem. A pandemia ia impactar profundamente a fé dos cristãos entre 18 e 29 anos. E quando o autor da pesquisa foi questionado para saber o que ele estava ouvindo, das pessoas que estavam respondendo à pesquisa, ele destacou que os adultos entre 19 e 29 anos de idade, que foram criados como cristãos, apenas 10% deles se consideravam discípulos ideais ou resilientes. 22% não eram mais cristãos, 30% se classificavam como nômades, porque acreditavam em Deus, mas estavam desconectados da igreja. Outros 38% eram considerados frequentadores habituais da igreja, mas tinham laços pouco profundos com Deus. E ele termina dizendo que era importante perceber que 22% dos jovens criados por pais crentes em famílias cristãs simplesmente não iam mais às igrejas porque se declaravam não cristãos. Eu queria destacar alguns pontos dessas duas pesquisas para os irmãos, para que a gente possa pensar nos desafios que nós temos pela frente. 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja entre os 18 e 22 anos de idade. Se você parar para pensar, esse é o período de ingresso numa faculdade. Esse é o período que os nossos jovens estão entrando nas nossas universidades. Meus irmãos, eu não consigo entender como pastor, como que um jovem de uma família cristã, de um lar cristão, ele perde os seus laços de comunhão com Deus com simples 6 meses de um semestre numa faculdade. Eu não consigo entender como que um professor ou uma ideologia ou qualquer outra coisa que é exposta ali naquele lugar consegue tirar um jovem que passou 18 anos na igreja, em 6 meses, fazer ele repensar aquilo que ele acredita, valores, princípios, a fé, aquilo que ele defende. Lá na igreja nós temos o hábito agora de, aqueles que estão entrando na faculdade, nós os enviamos enquanto comissionamento mesmo. A gente ora para ver esses jovens e fala, olha, você está indo para aquela faculdade, mas lá é o seu campo missionário. Que você vá lá pregar a respeito do Deus que você serve, defender os valores e princípios que você tem. E meus irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos universitários. Por quê? Porque eles enfrentam um tempo difícil. É um tempo difícil. É um momento delicado. É a formação da personalidade. É um momento de vida muito
de crises profundas, enfim. E a igreja precisa olhar para eles de uma forma específica e entender que nós precisamos capacitá-los para que eles sejam discípulos de Jesus lá naquele lugar. Para que os nossos jovens universitários sejam missionários do Senhor nas faculdades e universidades. Outro ponto da pesquisa diz que a pandemia ela poderia impactar na perda de fé de cristãos entre 19 e 29 anos. Meus irmãos, infelizmente eu preciso dizer que eles estavam certos. A desconexão da juventude da igreja durante a pandemia foi muito grande e esse ano tem sido um trabalho exaustivo de trazê-lo de volta. Eu tenho tido um bom relacionamento com outros pastores de jovens lá em Curitiba e vez ou outra eu recebo ligação. Teve uma semana que eu recebi 3 e eram queixas exatamente iguais. Eu não sei mais o que fazer para trazer os jovens para a igreja. Eu não sei mais como motivá-los a estar na presença do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, nós não estamos dando bases sólidas e profundas para que os nossos jovens possam sobreviver e resistir a crises de fé. Essas crises vêm, elas são naturais, mas quando eu e você estamos com os nossos pés firmados sobre a rocha, nada nos abala. E nós precisamos ensinar os nossos jovens, a nossa nova geração, a firmar os seus pés na rocha e não na areia, porque a onda vai bater e eles permanecerão de pé. Esse é o meu dever, o seu dever como igreja, instruí-los, ensiná-los, cuidar e pastorear para que eles firmem os seus pés na rocha. Outro dado, apenas 10% deles eram considerados discípulos ideais. Meus irmãos, a cada 10 jovens, apenas um se torna discípulo de Jesus. Meus irmãos, é muito pouco. O que está acontecendo? Aonde nós estamos falhando? Aonde nós estamos deixando de fazer a nossa parte para que eles permaneçam, para que eles prevaleçam e para que eles mantenham a comunhão deles com Deus? E outro dado e último, 22% dos jovens criados por pais crentes simplesmente não vêm à igreja e não se identificam mais como cristãos. Eu e você também estamos falhando como pais, na criação dos nossos filhos. A responsabilidade de dizer para o seu filho, o Deus que você serve, o Deus que cuida da sua família, o Deus que preserva vocês, o Deus que vocês adoram, pai, é sua, mãe, é sua. Quando eu comecei o trabalho de discipulado do meio da juventude, eu recebi ligações de alguns pais: pastor, qual material nós vamos usar e quem vai discipular os adolescentes? Eu falava: nós vamos usar a Bíblia, quem vai discipular é você. Mas como assim? Como assim o quê? Você quer que eu bote o seu filho de 12 anos para ser discipulado por outro adolescente de 12 anos? Quem vai discipular os adolescentes são os pais. No primeiro momento houve um choque, mas meus irmãos, quem melhor para dizer para o seu filho a respeito do Deus que você serve, senão você mesmo? Não espere que a igreja ou que qualquer outra pessoa faça o seu papel de pai, de colocar no coração do seu filho uma paixão por Jesus, uma paixão por Deus, uma comunhão com a igreja. Você tem o papel de instruir o seu filho na presença do Senhor, de ensinar para ele valores, princípios que você acredita, que você defende, e levá-lo a adorar a Deus em comunhão, e vocês como família dizerem: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, mãe, não negligencie o seu papel, esse papel é seu, amém? Eu queria concluir dizendo que se nós desejamos que essas gerações que vêm após nós, as gerações futuras, a nova geração que já está aqui, se a gente deseja que eles permaneçam na presença de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, perguntar aonde nós estamos falhando, e em segundo lugar, o que eu preciso fazer para que eu possa influenciar a vida deles e que eles permaneçam. Aonde nós estamos falhando como igreja, como discípulos, como pais, e o que nós podemos fazer como igreja, como discípulos e como os pais, para que a gente possa garantir para essa igreja um futuro onde o Senhor continue realizando grandes feitos, onde o Senhor continue manifestando obras poderosas, e onde Ele continue levantando aqui nesse lugar, geração após geração, homens e mulheres segundo o seu coração.
Nós passamos um final de semana inteiro lá na Estância Gileade, levando uma juventude a repensar a vida deles com Deus. E ontem nós tivemos uma noite tremenda, extraordinária, de muito quebrantamento, de jovens se voltando ao Senhor. E meus irmãos, eles estão com sede e fome da presença de Jesus. E vocês são os responsáveis por dar esse alimento espiritual para que eles permaneçam com sede e fome da presença de Jesus. Sustentem Vandinho e Larissa em oração. Sustentem pastor Leonardo e pastor Caian em oração. Sustentem os líderes de célula. Sustentem as coordenações que cuidam das novas gerações. Sustentem o Mini em oração. Meus irmãos, nós precisamos levantar um clamor por esta geração que já está aqui e por aquela que vem. Nós precisamos cuidar deles, se comprometendo a falar a respeito das obras que Deus tem realizado, para que eles conheçam os grandes feitos do Senhor. Este é o meu desafio para você nessa noite, meu irmão. Muito prático, muito simples. Eu contei um pouco da minha história para vocês. Eu sou fruto desta igreja. Eu sou fruto deste lugar. Eu fui gerado aqui. Não posso deixar de reconhecer também o discipulado do meu pai e da minha mãe na minha vida. Pessoas fundamentais, de influência, presentes, que me ensinaram a dobrar os meus joelhos em momentos difíceis, que me ensinaram a agradecer e louvar ao Senhor quando a vitória e a conquista vinha. Muito do que eu vivo com Deus hoje, enfrento com Deus hoje, enfrentei em casa com os meus pais, de joelhos dobrados na sala da minha casa. E tive a oportunidade de aqui nesse lugar assumir lideranças. Meus irmãos, eu tinha 14 anos. Quem dá liderança de adolescentes para um menino de 14 anos? Essa igreja. Amém? Amém? E Deus me formou, e Deus me instruiu. E eu creio muito que há outros vocacionados aqui nesse lugar. Há outros jovens, homens e mulheres que Deus quer levantar aqui nesse lugar. Há outros comissionados a exercerem as suas profissões, a exercerem os seus papéis na sociedade enquanto discípulos de Jesus, que falem a respeito das grandes obras do Senhor, que manifestem os grandes feitos, atos poderosos de Deus, mas que testemunhem a respeito de um Deus que age, e que continua agindo e que vai agir até que Ele venha. Meus irmãos, eu e você temos papel fundamental como igreja de cuidar dessa nova geração, de falar a respeito dos atos poderosos do nosso Deus.